Olá, querido aluno! Olá, querida aluna, tudo bem com vocês? Bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Comunicação e Tecnologia. E aí, tá gostando dessa disciplina? Vamos trabalhar muito com essa parte tecnológica. Aulas teóricas, mas também aulas práticas. Então, nessa disciplina, nós vamos ter uma atividade, que é as aulas práticas. No finalzinho dessa aula, eu vou explicar para vocês como vão funcionar as aulas práticas. Vamos já para o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos trabalhar aí como organizar uma apresentação através do PowerPoint, do qual nós vamos nos utilizar do áudio e do vídeo, mas mesmo assim sem precisar de um outro programa, somente através do PowerPoint. Você pode fazer a captura de áudio e de imagem somente através dessa plataforma. Então, é bem facinho, eu vou mostrar para vocês aqui passo a passo como fazer isso, porque essa é uma das atividades dessa disciplina. Partiu para a aula. Muito bem, eu estou com a tela aberta aqui do meu computador e eu vou mostrar para vocês passo a passo de como vocês vão fazer para criar a sua aula, a sua apresentação, porque não precisa ser uma aula, no PowerPoint e utilizar vídeo e áudio no PowerPoint mesmo. Eu geralmente, quando estou utilizando as aulas, eu uso outros programas, como o OBS Studio, Zoom, mas aqui, quando você quer fazer só a apresentação, só a apresentação para enviar para alguém, você consegue fazer isso diretamente do PowerPoint, com a sua imagem e com o seu áudio. Então, vamos ver como é que funciona. Então, você precisa ter aqui, primeira coisa, a sua apresentação pronta. Então, eu tenho aqui uma apresentação com 10 slides, que eu vou abrir aqui para vocês verem. Tá? Então, é uma apresentação de um tema qualquer aqui que eu peguei, que eu já tenho pronto no computador, que é um tema que eu gosto bastante, que é sobre dinossauros. Então, eu tenho essa apresentação. Então, a primeira coisa que você vai fazer é montar a sua apresentação. E um dos critérios é que a sua apresentação tenha 10 slides no mínimo. Então, essa aqui tem 10 slides. Quanto tempo isso vai demorar? Não sei, depende da sua apresentação. Mas primeiro, eu quero mostrar como funciona o programa de gravação. Primeira coisa que você vai fazer é vir aqui, ó, apresentação de slides. Apresentação de slides. Daí você vem aqui, gravar a apresentação de slides, gravação do começo. Então, caminho bem fácil. Apresentação de slides, gravar a apresentação de slides, gravação do começo. Ok? Ele vai abrir essa telinha aqui, ó. Eu já apareci aqui no canto. Por que eu já apareci aqui no canto? Porque eu já estou com a minha câmera ativa. Eu estou utilizando aqui um notebook, ok? O notebook geralmente já tem a câmera e já tem o microfone embutido. Então, nesse íconezinho aqui, ó, aparece o meu microfone e a minha câmera, que já fazem parte do aparelho. Se você está no computador convencional, você precisa instalar uma webcam e também um microfone, ok? Você pode usar o teu microfoninho aí, o teu foninho também do próprio celular para estar fazendo isso e evita até ruídos, ok? Então vamos para os botões que aqui fazem parte desse programa. Eu tenho aqui, ó, primeira coisa interessante, que a única coisa que a outra pessoa vai ver depois que você fizer a sua apresentação é essa parte em branco. Toda essa parte em preta aqui, a pessoa não vai ver, é só você que está vendo isso aqui. Então, nesse momento da aula, você está vendo porque eu coloquei para gravar essa parte e, obviamente, eu não estou gravando nesse momento o PowerPoint, porque aqui está até desligado, né? Aqui você pode fazer anotações. Que anotações são essas? Ou seja, no decorrer dos slides, você pode colocar algumas anotações aqui, porque é só você que está vendo, então quando chegar naquele slide, você pode ler o que está escrito nessa anotação e ninguém vai saber que você leu, mesmo porque está bem pertinho do centro da câmera ali, ok? Então essas são as anotações, ok? Nós temos aqui o gravar, o parar e o reproduzir, muito simples isso, né? Bem fácil.
Como você pode perceber, está parado, não está gravando aqui, né? Está parado. Nós temos os botões aqui de direcionamento, para frente, para trás, tá? Então nós vamos ir e voltar aqui conforme a necessidade. Nós temos aqui a caneta, tá? Eu posso pegar qualquer cor, aqui eu vou pegar uma cor azul e eu posso rabiscar, né? Escrever alguma coisa. Ah, não gostei, é só apagar, então eu venho aqui, ó, e apago o que eu fiz. Ah, eu tenho aqui também o marca-texto, então posso escolher a cor do marca-texto e grifar uma palavra, uma expressão que eu queira dar foco durante a minha apresentação. Se eu não gostar também, o que eu venho? Venho aqui e apago aquilo que eu fiz. Se eu clicar com o botão direito, eu tenho aqui, ó, opções de ponteiro, aquele ponteiro laser, né? Aquela ponta vermelhinha, que é interessante também você utilizar durante as suas apresentações. Eu vou deixar aqui na canetinha normal, ok? Muito importante também durante a sua apresentação que o seu microfone fique ativo, porque se eu desligar, ó, ele sumiu. Então, aqui eu deixo ele ativo e aqui a câmera, né? Se eu tirar a câmera, não vai aparecer eu ali, né? Então, é importante que isso aconteça, que tanto o microfone quanto a câmera estejam ligados. Você pode querer, provavelmente, não ficar olhando para você aqui no momento da apresentação, que ela começar. Aí você pode fazer o quê? Você pode simplesmente tirar a sua foto daqui, a tua imagem daqui. A sua imagem vai aparecer igual do outro lado no momento de gravar, mas você, durante a apresentação, você não vai ver você mesmo. Então, fica uma coisa a menos para você prestar atenção. Eu vou deixar aqui. Detalhe muito interessante que sempre que for gravar, tem que estar os dois ligados. Você não consegue gravar, se você clicar em gravar e tentar ligar a câmera no meio, você não vai conseguir fazer isso. Então, você precisa fazer isso antes de iniciar a gravação, ok? Outro detalhe muito importante é ao passar de slides. Ó, eu vou passando. Então, o que é o detalhe aqui? Quando você vai mudar de um slide para o outro, procure terminar tudo que você tem de falar sobre aquele slide antes de passar. Qual que é a dica? Termina de falar, espera uns 2 segundos, passa o próximo slide. Passou o próximo slide, espera mais uns 2 segundos, passa o próximo slide. Então, sempre antes ou depois de passar o slide, espera 1 segundo ou 2. Nunca passe um slide falando, porque ele não vai pegar essa transição de fala. Então, você tem que falar tudo o que precisa, aí você passa o slide, espera um pouquinho e aí começa a falar novamente, ok? Aqui, ó, nesse xizinho, quando você estiver gravando, lá quando você voltar, né, no programinha do PowerPoint, cada um dos slides vai ter um videozinho seu com a sua fala. De cada slide tem um vídeo com a sua fala. O que esse programinha ele vai fazer? Ele vai juntar tudo em forma de vídeo. Mas nesse momento aqui você pode remover, por exemplo, só a gravação atual. Só esse slide aqui não ficou bom, então eu posso ir lá naquele momento e refazer só esse slide e não todos eles. Agora, se você achar que precisa refazer toda a apresentação, você pode vir aqui remover gravações de todos os slides e você vai zerar todos os slides, ok? Perceba aqui que eu tenho os 10 slides, né? E aí a gente pode começar a gravação, ok? Então eu vou deixar ativo aqui, ó. E depois que eu começar, eu vou fazer aqui como se estivesse apresentando mesmo. E tudo o que vocês vão ver acontecer aqui, né, por trás, que é o que vocês estão vendo nesse momento, vocês vão ver depois como é que ficou com a apresentação pronta, ok? Então o tema é dinossauros. Então eu vou botar para começar aqui, ó.
verifico novamente se está tudo ligado, porque se esses dois aqui não estiverem ligados, você não vai conseguir aparecer aqui, e você precisa aparecer aqui neste cantinho. Esse cantinho aqui eu não consigo aumentar o tamanho da imagem, você vai ficar desse tamanhinho, bonitinho. Aí é um detalhe interessante, né? Em todos os slides que você fizer, olha, em nenhum deles tem conteúdo deste lado aqui, né? Justamente para você não atrapalhar a escrita ou a fotografia que você mesmo colocou na apresentação, ok? Vamos começar a apresentação para ver como é que fica. Tem a contagem regressiva. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre dinossauros. Você gosta do assunto? Eu gosto bastante do assunto. Tenho estudado nos últimos anos sobre esse tema e tem coisas bastante interessantes para a gente comentar sobre esse argumento. Então, o primeiro slide que eu quero passar para vocês aqui é que a palavra dinossauro, vou usar até o marca-texto, significa largato, terrível. Essa palavra era nova e surgiu em 1842 através desse pioneiro da paleontologia, o Richard Owen. Então ele foi a primeira pessoa que utilizou a palavra dinossauro. Por isso que você não encontra essa palavra nos livros antigos. Professor, existe dinossauro na Bíblia? Não com o nome, porque a Bíblia é muito antes desse termo. Mas se você olhar algumas descrições de alguns animais, você vai perceber que eram descrições talvez de alguns dinossauros. Vou deixar aqui, talvez. Depois a gente vai falar sobre isso. Nós temos aqui um braquiossauro e nós temos aqui também uma outra definição bem interessante. Porque a gente confunde o que é dinossauro. Dinossauros são somente os répteis terrestres. Dinossauro era todos os terrestres. Nós tínhamos outros animais que conviveram com os dinossauros, outros répteis também? Sim, nós tivemos, mas somente os dinossauros eram terrestres. Os que voam, né, os répteis que voavam, eles tinham o nome de pterossauros. Eles não eram dinossauros, eles eram pterossauros. Todos os répteis voadores eram dinossauros. Esse aqui, por exemplo, é um pteranodon. Tá? E aí, da mesma forma, nós temos os répteis aquáticos. Os répteis aquáticos são chamados de preciosauros. Então, são 3 categorias de animais que conviveram no mesmo período, mas são nomes diferentes. Dinossauros eram os terrestres, pterossauros os que voavam e preciosauros os que viviam na água. E alguns aí dizem, né, com base no evolucionismo também, que os dinossauros eles não desapareceram, mas simplesmente se transformaram nas aves que nós conhecemos hoje. É o que diz mais ou menos aí esse carinha aqui, o Darwin, né, da Origem das Espécies. É o cara mais conhecido ali da origem da espécie. Então ele diz que uma espécie pode se transformar em outra espécie. Eu particularmente não acredito muito nessa teoria. Ele inclusive traz algumas imagens no seu livro dizendo que um urso com a boca aberta na beira de um rio tentando capturar um peixe, depois de milhões de anos, pode virar um tubarão. Imaginou essa cena? Então é mais ou menos isso que você está vendo aqui, ó. Um dinossauro que ao período longo de tempo se transformou numa ave. Então não acho muito factível essa ideia. Existem outras teorias. Porém, eu tenho o livro do Darwin aqui e gosto de estudar para ver como é que é. Né? Tenho vários outros livros que falam do assunto. Outra coisa interessante também, né? Datação de radiometria. A gente conhece muito o carbono 14. A coisa interessante é que o carbono 14 consegue, no máximo, atingir até 50 mil anos para trás. Além disso, ele não consegue detectar carbono 14. Qual é que as pesquisas vêm dizendo nos últimos tempos, que nós temos fósseis de dinossauro com carbono 14. Alô, qual é a possibilidade disso acontecer
realmente, ok? Então, essa é a apresentação de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto e se ficou alguma dúvida, você pode pesquisar e se aprofundar mais sobre isso. Ah, muito bem, parei o vídeo aqui, a gente vai ver como é que ficou lá do outro lado depois, mas lembrando que agora o que eu tenho que fazer aqui, eu posso fechar essa telinha, só que eu não posso fechar essa tela aqui do PowerPoint. Lembra que eu falei que para cada slide ficaria um vídeo meu? Ó, está aqui, ó, o vídeo meu do slide para cada um deles. Então, para cada um eu tenho essa apresentação, ok? Eu não posso simplesmente fechar aqui, porque senão eu perco essa apresentação. Eu quero transformar tudo isso que eu falei em vídeo. Eu venho aqui em Arquivo, Salvar como. Vou salvar na área de trabalho, que é fácil de localizar. Vou deixar com esse nome mesmo. E aqui onde está tipo, apresentação do PowerPoint, você tem que colocar aqui ó, em vídeo MP4, MPEG 4. E aí você vai clicar em salvar, ele vai salvar na sua área de trabalho. Perceba aqui embaixo ó, que vai demorar um pouquinho, ok? Porque dependendo do tamanho da sua apresentação, vai demorar até converter todas elas em formato de vídeo. Então, o que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos aguardar preencher esse tempo e aí sim nós vamos ver como é que a apresentação ficou lá do outro lado, para que o que você viu antes aqui foi a parte de trás de quem está montando. Agora nós vamos ver a pessoa que vai receber o arquivo, como ela veria essa apresentação, ok? Vamos para lá, então. Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouco sobre dinossauros. Você gosta do assunto? Eu gosto bastante do assunto. Tenho estudado nos últimos anos sobre esse tema e tem coisas bastante interessantes para a gente comentar sobre esse argumento. Então, o primeiro slide que eu quero passar para vocês aqui é que a palavra dinossauro, vou usar até o marca-texto, significa largato, terrível. Essa palavra era nova e surgiu em 1842 através desse pioneiro da paleontologia, o Richard Owen. Então, ele foi a primeira pessoa que utilizou a palavra dinossauro. Por isso que você não encontra essa palavra nos livros antigos. Professor, existe dinossauro na Bíblia? Não com o nome, porque a Bíblia é muito antes desse termo. Mas, se você olhar algumas descrições de alguns animais, você vai perceber que eram descrições, talvez, de alguns dinossauros. Vou deixar aqui, talvez. Depois a gente vai falar sobre isso. Nós temos aqui um braquiossauro e nós temos aqui também uma outra definição bem interessante, porque a gente confunde o que é dinossauro. Dinossauros são somente os répteis terrestres. Dinossauro era todos os terrestres. Nós tínhamos outros animais que conviveram com os dinossauros, outros répteis também? Sim, nós tivemos, mas somente os dinossauros eram terrestres. Os que voam, né, os répteis que voavam, eles tinham o nome de pterossauros. Eles não eram dinossauros, eles eram pterossauros. Todos os répteis voadores eram dinossauros. Esse aqui, por exemplo, é um pteranodon. Tá? E aí, da mesma forma, nós temos os répteis aquáticos. Os répteis aquáticos são chamados de preciosauros. Então, são 3 categorias de animais que conviveram no mesmo período, mas são nomes diferentes. Dinossauros eram os terrestres, pterossauros os que voavam e preciosauros os que viviam na água. E alguns aí dizem, né, com base no evolucionismo também, que os dinossauros eles não desapareceram, mas simplesmente se transformaram nas aves que nós conhecemos hoje. É o que diz mais ou menos aí
esse carinha aqui, o Darwin, né, do Origem das Espécies, é o cara mais conhecido ali do Origem das Espécies. Então ele diz que uma espécie pode se transformar em outra espécie. Eu, particularmente, não acredito muito nessa teoria. Ele, inclusive, traz algumas imagens no seu livro dizendo que um urso com a boca aberta na beira de um rio tentando capturar um peixe, depois de milhões de anos, pode virar um tubarão. Imaginou essa cena? Então é mais ou menos isso que você está vendo aqui, ó. Um dinossauro que ao período longo de tempo se transformou numa ave. Então não acho muito factível essa ideia. Existem outras teorias. Porém, eu tenho o livro do Darwin aqui e gosto de estudar para ver como é que é, né? Tenho vários outros livros que falam do assunto. Outra coisa interessante também, né? Datação de radiometria. A gente conhece muito o carbono 14. A coisa interessante é que o carbono 14 consegue, no máximo, atingir até 50 mil anos para trás. Além disso, ele não consegue detectar carbono 14. Qual é que as pesquisas vêm dizendo nos últimos dias, nos últimos tempos, que nós temos fósseis de dinossauro com carbono 14. Alô, qual é a possibilidade disso acontecer realmente? Ok? Então, essa é a apresentação de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse assunto e se ficou alguma dúvida, você pode pesquisar e se aprofundar mais sobre isso. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa terceira aula e depois de assistir aí como fazer uma apresentação de PowerPoint da qual você pode colocar aí a sua imagem, o seu vídeo e o seu áudio, nós temos a atividade de hoje, que é realmente fazer uma apresentação como essa. Eu vou colocar aqui as características, os critérios que vocês precisarão seguir na elaboração do seu material. Como você sabe, para executar esse procedimento, né, essa atividade, você vai precisar aí de um notebook ou de um computador com webcam ou com microfone para você estar fazendo a captura de som e de vídeo. Se você não tem, você pode procurar com um amigo que tenha, pode ir na casa de um vizinho que possa te emprestar essa tecnologia. Se você mesmo assim achar difícil, lembra que também tem Lan House, né? Não sei quantas na cidade nós temos, mas é bem comum a gente encontrar esses lugares, a gente pode fazer ali. Na dificuldade maior, você entra no grupo, coloca lá que você não tem como, e aí a gente vai tentar marcar um horário para você fazer sozinho lá no Senai, né, durante o seu horário de aula, porque é uma atividade prática. Lembra que eu falei que nessa disciplina nós teríamos aulas teóricas e aula prática, então essa é a terceira aula, é uma aula teórica. Nós mostramos como fazer essa atividade. A quarta aula é uma aula prática, então o que vocês vão ter da minha parte na quarta aula? Nada, vocês não vão receber nenhum vídeo, não vai ter nenhum conteúdo novo sendo passado na quarta aula. A quarta aula é para vocês desenvolverem esse material que eu estou explicando na terceira aula. Então, óbvio que você já pode fazer desde já, mas você vai ter um dia que já está no calendário, que é uma aula prática para você montar a sua apresentação de PowerPoint, gravar, né, o vídeo e o áudio junto e enviar para a gente. Então, você já tem isso no seu calendário. São 4 horas, né, fora a aula de hoje, para você fazer essa atividade, que você pode fazer em casa. Se você não tiver a tecnologia, você pode fazer na casa de alguém, pegar de emprestado de alguém, né? Ou até mesmo verificar com o Senai alguns horários possíveis para você fazer essa atividade no Senai, ok? Para quem precisar, tem que falar no grupo e aí a Fabiana vai encaixar os horários de vocês para realizarem essas atividades, ok? Tranquilo? Quais são os critérios, então, que você precisa ter nessas apresentações? Primeiramente, você vai escolher um assunto qualquer. Escolha o assunto que você goste. Não tem perigo nenhum. Qualquer assunto é válido.
Cuida, quando eu falo qualquer assunto, né, você tem que ver se está dentro da ética, da moralidade, coisa e tal. Mas você pode escolher qualquer assunto que você queira trazer para apresentar para nós, ok? Critério mínimo, então, é que tenha 10 slides. 10 slides. Qual é o tempo que esses 10 slides precisam ter? Bom, aí vai depender da sua apresentação. Eu não vou colocar um tempo mínimo nem máximo, mas é óbvio que com 10 slides você não consegue falar tudo que está ali nos slides em 1 minuto. Né? Você vai passar, vai se estender um pouquinho. Lembre também que slides não é para você escrever textão. Você vai colocar tópicos e aí vai comentar sobre aquilo que você escreveu. Então, esse é um critério, quantidade de slides, 10 slides. O tempo não é critério. Eu quero que na sua apresentação você use aí, em alguns momentos, as canetinhas, né? Você pode usar de cores diferentes e também o marca-texto, né? Pode usar a luzinha do laser também. Então, eu quero que você use esses recursos que nós mostramos como é que se usa na sua apresentação, ok? Então, é bem simples. 10 slides, use os recursos sobre qual tema que você quiser. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Então, nessa terceira aula, é essa atividade que vai ficar. E na quarta aula, vocês não vão receber uma aula a mais, vocês vão receber aí simplesmente um tempo livre para fazer essa atividade. Tranquilo? Então, é bem simples. Você tem uma aula a mais para produzir esse material. Então, nós vamos nos ver agora somente na quinta aula. Estou esperando o material de vocês por onde? É óbvio, por e-mail. Assim que terminar, você manda para mim por e-mail. Até mais e nos vemos na quinta aula.